assuntos. E agora, o antigo prédio do INSS. Arrancaram as pastilhas, estava caindo em cima do povo. Aquele prédio tá só o esqueleto, você está vendo as imagens aí do prédio, um prédio antigo, histórico, onde durante muitos anos o INSS funcionou. Pastilhas foram arrancadas, como eu disse, porque estavam caindo em cima da população. E agora a pergunta é o seguinte: Jéssica já disse que a obra começou, reforma e recuperação estrutural do prédio. Que a obra já começou, nós vamos saber detalhes de qual a previsão de término dessa obra e ao terminar a obra, se o INSS volta a funcionar naquele prédio. Jéssica, são 11h47, mais uma vez um ótimo dia para você. Bom dia para você mais uma vez, Fábio, para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. É muito interessante esse prédio, porque ele foi construído em 1971. Passou por uma reforma em 1993, ano em que nasci, então tenho 32, tem muito tempo. E em 2012, a orientação da Defesa Civil foi para que o INSS deixasse aquela estrutura por conta de alguns riscos de incêndio. Bom, de lá para cá, a população reclamou bastante com relação à manutenção daquele prédio. Você bem citou as pastilhas que estavam gerando riscos para a população que passeava, transitava por ali. Bom, a notícia é que uma obra já começou para a revitalização do prédio, do antigo prédio do INSS. E sobre esse assunto, a gente conversa com a Ana Márcia Fassbender, que é gerente executiva do INSS aqui em Aracaju. Ana, boa tarde. E o INSS cumpre uma determinação judicial com essa reforma? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Exatamente. O Ministério Público acionou o Judiciário para que o prédio não gerasse riscos à população e ao seu entorno. Então, estamos obedecendo a essa determinação e saneando essa questão de estrutura, para que não tenha nenhum risco a nenhum prédio vizinho e aos transeuntes. Existe um custo também para essa reforma, né? De quanto, Mana? Cerca de 1,8 milhão. A gente está tentando, a gente fez uma licitação em 2023, conseguimos iniciar essa reforma, não deu certo, a empresa não concluiu a reforma e aí tivemos que contratar uma nova empresa através de nova licitação para poder concluir agora. E aí muito se pergunta sobre o interesse futuro do INSS com esse prédio. O INSS pode voltar para lá? Infelizmente, nós não temos recursos para reformar a fim de recolocar a estrutura em dias para voltar a trabalhar, porque teria que fazer toda a parte de acabamento, os utensílios móveis, que são as pastilhas, ou um novo tipo de revestimento, piso, enfim. A gente retirou isso tudo por conta do prédio ficar lá vazio. E não temos recursos para fazer uma reforma dessa monta. Mas temos interesse, sim, numa permuta ou futuramente um novo leilão. Quando a gente fala desse custo elevado, em torno de quanto para que todo mundo voltasse a instalar, tivesse uma estrutura semelhante a essa em que a gente está, quanto seria? Então, eu não tenho isso definido, mas em conversas informais com a nossa equipe de engenharia, eles atribuem cerca de 40 milhões. E aí seria um custo muito elevado para a nossa instituição, infelizmente. Hoje o INSS fica aqui na Avenida Augusto Franco, né? Antigamente, há alguns poucos anos, era ali no bairro Jardins. Vocês sempre buscam essa comodidade, porque estar no centro também é importante, porque as pessoas que mais precisam estão ali próximas ao centro, né? Veja, no caso do prédio dos Jardins e aqui na Rio de Janeiro, a gente não tem atendimento ao público, então a gente não tem necessidade de estar num grande centro. A gente pode estar num local mais afastado. Então a gente busca os imóveis, na verdade, que supram a nossa necessidade de acomodação dos servidores. Porque como aqui não faz o atendimento, não tem tanta essa importância da localidade ser centralizada. A gente tem esse cuidado de localidade com as agências da Previdência, que é onde ocorre realmente o atendimento. Mas, para nós, a questão maior é interna. E aí tem previsão para a conclusão dessa reforma lá no centro? Lá tem a previsão de cerca de 2 meses. Como eu disse, não é uma reforma
tem tendência a ser muito demorada, porque é só estrutural, para manutenção dessa estrutura e para retirada do que sobrou de utensílios móveis, que a gente chama, algum forro que tenha permanecido, algum tipo de piso que possa gerar algum tipo de risco. Vai ser tudo retirado e a estrutura vai sofrer manutenção. Fora isso, mais nada, infelizmente. Nossa equipe esteve mais cedo, inclusive, lá no local, no prédio. Está com tapume, né? Mas ainda assim é preciso muita atenção para que vândalos não ocupem aquele espaço. Vocês têm essa zeladoria também? Temos sim. Nós temos a equipe de vigilância e limpeza no local. Então, quando chove, a gente procura ir até lá, verificar se não ficou alguma poça, alguma coisa que também tem outros tipos de riscos para a saúde pública. Então, a gente sempre tem esse cuidado, sim. O Fábio Henrique tem uma pergunta para a Ana Márcia. Fábio? Ô Jéssica, agradecendo a Ana Márcia pelas informações, uma das perguntas ela já respondeu, né? O INSS não deve voltar para o prédio por falta de condições financeiras para... Agora, a minha pergunta é o seguinte, esse prédio vai ser reformado e vai ser feito o que dele? Vai reformar e vai ficar lá, sem ocupação? E Jéssica, aproveitando, já que a Ana Márcia está aqui, a gente tem recebido muita reclamação de demora de pessoas que vão tentar uma aposentadoria, perícia médica. Aliás, eu li até uma reportagem aqui semana passada que a fila do INSS no Brasil, não é em Sergipe, o governo federal prometeu que ia zerar, pelo contrário, dobrou. Por que isso está acontecendo? É falta de gente, é falta de concurso público? Por que as pessoas esperam tanto para ser atendido no INSS? Vamos por partes, porque ele me deu duas perguntas para te repassar, Ana. Vou começar com relação ao futuro desse prédio quando a obra for concluída. Você já falou sobre um possível leilão, permuta. Alguém já se interessou, Márcia, por esse prédio? A prefeitura já se interessou, a FEComércio já tentou, num dos leilões já teve uma tentativa e a gente não conseguiu ainda, mas a gente tem a esperança de que esse prédio seja novamente utilizado, porque como moradora de Aracaju, eu também quero que aquela área seja revitalizada. É um prédio muito bonito, eu tive a sorte de trabalhar lá e eu ficava no 10º andar e era uma maravilha, porque a vista é belíssima. Dá para ver o rio? Dá para ver o rio, gente, é lindo demais. Então eu acho também um absurdo aquele prédio estar daquela forma, né? Então esperamos que num próximo leilão a gente consiga que alguém tenha interesse e que faça um uso muito bom desse prédio, para que aquela região realmente fique mais valorizada e que a nossa população tenha acesso. Está avaliado em quanto, mais ou menos, esse prédio hoje? Entre 4 e 5 milhões, não tenho o valor ao certo, mas a última avaliação foi feita em novembro de 2025, justamente para iniciarmos o processo nesse próximo ano, para a gente verificar esse desfazimento e a gente poder trabalhar em cima disso, entre 4 e 5 milhões. Ele está avaliado entre 4 e 5 milhões e para reocupar ele seria mais de 40. Então, eu não tenho esse valor, é uma estimativa. Mas a gente acredita, essa estimativa também é antiga. E outra, para o nosso uso, talvez para algum outro tipo de uso, para uma empresa que tenha acesso a algum material, às vezes mais simples, que consiga, né, uma forma melhor de fazer essa recuperação, pode até sair mais barato. A outra pergunta do Fábio Henrique é com relação às filas do INSS. Também conversei mais cedo para uma outra reportagem com a Ana Márcia Fassbender sobre esse assunto, porque ele disse que o governo federal tinha meta de zerar a fila, mas ela só aumenta. Aumenta por quê? E como é que faz para atender esse tanto de gente, Ana? Vamos lá. Primeiro, no INSS a gente não pode falar em zerar a fila, porque diariamente são requeridos novos tipos de serviços. Então, se eu zerar uma fila hoje, amanhã ela já iniciou novamente, não tem como. O que a gente tem feito é trabalhar o tempo de espera, que é o que a gente fala, porque o cidadão vai continuar requerendo seus benefícios e a gente precisa dar respostas em tempo hábil. Agora, em janeiro, nós retornamos com o programa de enfrentamento à fila do governo federal. Então, já voltamos a fazer as análises, além da meta diária do servidor, os servidores que trabalham bonificados, que a gente chama,
eles já estão fazendo requerimentos acima da média para poder reduzir esse tempo médio de espera. E temos vendo que o último concurso para perícia médica foi amplamente divulgado e tem sido convocado um número maior de médicos até do que a gente esperava. Logo de imediato, aqui no estado foram chamados 8 na primeira nomeação, depois mais 4 e agora serão mais 4. Então isso já gera um impacto positivo também para esse tempo médio de espera. A boa notícia também é que o INSS vai ter uma outra unidade em um município. Não vai ter uma outra unidade, vai ter novos peritos nessa unidade que nunca teve perícia médica. É isso, desculpa. É Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. A agência já funcionava para os serviços administrativos e agora vamos receber 2 novos peritos lá. Fábio, mais uma pergunta? Jéssica, é só para finalizar. Você falou em prédios aí, em novos municípios. Tem um prédio do INSS, uma obra iniciada em Socorro, ali na entrada da cidade. Aquela obra foi iniciada, eu era prefeito ainda. E a obra ficou lá abandonada. Eu não sei se a Ana pode dizer para a gente se aquele resto ainda é do INSS, se tem previsão de que aquilo um dia seja concluído, seja demolido, enfim. Tem alguma solução para aquela obra ali? O Fábio Henrique traz uma informação com relação a um prédio, uma unidade que seria do INSS lá em Nossa Senhora do Socorro. Porque, se não me engano, havia um projeto para a instalação de uma unidade lá. Qual o futuro disso? Vocês têm planos para Nossa Senhora do Socorro nessa unidade? Olha, eu cheguei a tentar um projeto para fazer uma unidade lá, porque eu acredito que a cidade de Nossa Senhora do Socorro, pelo tamanho, pela questão de população, precisaria sim de uma unidade nossa lá. Só que a gente não tem recursos próprios para fazer essa construção. A gente tem o terreno foi doado à época do plano de expansão da Previdência. Foi quando nós conseguimos várias agências no interior do estado e esse terreno está lá. Tem o terreno, tem o projeto, mas não temos recursos hoje para construir, infelizmente. Gostaríamos muito. A gente tem outros terrenos no interior do estado que a gente está tentando fazer a devolução, inclusive, dessas doações, para que a gente possa, para que as prefeituras que nos doaram possam, inclusive, fazer a utilização desses terrenos que nós não conseguimos construir à época. À época dessa construção em Nossa Senhora do Socorro, a gente teve um problema com a empresa licitada também. E aí a obra não foi para frente, por isso que ela não se tornou uma agência da Previdência Social. Só que eu acredito que facilitaria muito o acesso da população de Nossa Senhora do Socorro e adjacências aos serviços da Previdência. O prédio está abandonado, o espaço está abandonado? O espaço está lá, fica fechado, mas a gente não tem, como eu disse, como não tem recursos, o prédio fica lá, isolado, sem a gente conseguir dar prosseguimento à construção. Fábio?